Bom, então vamos lá continuar aqui a nossa conversa, né? Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre sistemas trifásicos, tá? Uma vez que a gente já comentou sobre circuitos de corrente alternada, a gente já comentou a respeito das potências, né, de sistemas alternados, e hoje a gente vai falar um pouco de sistemas trifásicos, justamente para que a gente tenha condição de falar de fato, né, enfim, aí de algumas máquinas, né, como transformadores, motores de indução e assim por diante, tá? Como a gente já tem comentado anteriormente. Bom, então, a gente vai aqui falar um pouco da construção dos sistemas trifásicos e, claro, da teoria, né, da forma de onda, das equações que regem aqui o sistema, para que a gente entenda esse processo. De maneira que seja uma revisão, como a gente tem feito, né, que a gente não tome muito tempo nessa etapa, tá? Mas que a gente entenda minimamente como que isso funciona. Então, aqui eu tenho um gerador que é muito utilizado nas hidrelétricas, por exemplo, que ele é chamado de gerador síncrono. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora, vou falar sobre isso lá especificamente em máquinas elétricas, mas o fato dele ser síncrono significa que a sua rotação física, né, do rotor, a rotação mecânica, ela acompanha a rotação de um campo magnético girante que tem aqui nessa máquina. Tá? Em máquinas assíncronas, isso não acontece. Há algo que a gente chama de escorregamento, que é uma diferença justamente nessa rotação. Bom, como eu comentei, esse é um assunto que vai ficar mais para frente. O que eu quero mostrar nesse momento aqui é o seguinte: como que três tensões são geradas. Mas por que três tensões? Três tensões são geradas justamente porque eu tenho um sistema trifásico. Tá? Então é como se houvessem três fontes em um mesmo dispositivo, em uma mesma máquina. Tá? Então, essas três fontes a gente vai chamar de fase. Tá? Então a gente vai ter uma fase A, uma fase B e uma fase C. Basicamente, dentro de uma máquina elétrica eu tenho enrolamentos, a gente vai ver isso com muita propriedade. Tá? Então, basicamente, são essas espiras aqui. Ó. Observa aqui, ó, por exemplo, que algo que sai daqui, entra aqui, sai daqui, entra aqui, sai daqui, entra aqui. No caso, para a fase C. Né? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. No caso da fase A, por exemplo, ó, o que acontece é esta conexão aqui e, consequentemente, aqui é para a fase B também. Então, eu tenho aqui enrolamentos, tá? Espiras, que me formam aqui as bobinas. Tá? Então, cada parte aqui dessa máquina eu vou ter uma fase, consequentemente, uma fonte de tensão alternada. Tá? Então, aqui, ó, como se eu tivesse uma fonte, seria a fase C. Cadê aqui? Ó, fase C. Tá? Aqui a fase B, né? E aqui, por exemplo, a fase A. Né? O oposto aqui, o lado oposto é justamente a ligação aqui que eu havia comentado. Tá? Então isso daqui gira, né? Como isso é um gerador, ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Tá? Eventualmente isso daqui está ligado a uma turbina, que está ligada a uma força motriz aqui, que pode ser, por exemplo, o fluxo de água de uma hidrelétrica, né? E aí eu tenho o aparecimento de tensões e correntes alternadas. Tá? Bom, então esse é o princípio geral de funcionamento. Tá? E aí, o que a gente vai precisar entender aqui nesse processo é um pouco da teoria de como que isso é gerado. Né? Observa, ó, justamente aqui eu tenho de novo um esquema. Essa parte aqui é um rotor, né, porque ela gira. Isso aqui é um estator, tá, porque fica parado, de forma análoga aqui. C, C', B' e B, A e A', justamente as fases, né? E aqui, olha, vejam bem as tensões geradas, né? Olha só, eu tenho aqui a fase a fase B e a fase C. Então tem três pontes, né? Três formas de onda aqui. Essas formas de onda, elas nesse caso, elas formam o que a gente chama de circuito trifásico equilibrado.
Tá? Então isso aqui caminha ao longo do tempo junto. Tá? É claro que uma em cada condutor, né, com respeito a uma referência. Tá? Então, esse sistema é dito equilibrado, assim é a geração de energia, tá? E a maioria das cargas, a maioria, mas não todas, ou pelo menos um estudo inicial dos sistemas trifásicos prevê uma análise de sistemas equilibrados. Tá? E do ponto de vista de geração, o que significa que ele seja equilibrado? Significa que ele tem a mesma amplitude, lembra aqui do Φ máximo. O Φ máximo dos três é igual. Eles vão ter a mesma frequência, veja só como a frequência dos três é a mesma. Tá? E eles estão defasados, observa de novo aqui a importância do conceito de fase, eles estão defasados, ou seja, o distanciamento horizontal deles aqui é sempre o mesmo, olha. Se você pega aqui, olha, um pico do B, vamos trocar de cor aqui. Se você pega aqui um pico aqui do B até o C e do C até o A e depois o A até o B de novo, eu tenho sempre essa mesma distância horizontal aqui. Tá? Essa distância horizontal em ângulo, tá? Em grau, ela equivale a 120 graus, sempre. Tá? Então você tem uma referência, outra a mais 120 e outra a menos 120, por exemplo. Tá? Ou uma referência, outra a 120 e outra a 240, digamos, que é a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque um ciclo representa 360 graus. Tá? O que é um ciclo? Um ciclo é você sair aqui, por exemplo, olha, de um ponto conhecido, né? Digamos que seja esse ponto aqui inferior da fase A, e aí você vai percorrer até o ponto inferior do próximo ciclo. Você subiu e desceu, seria este ponto aqui. Tá? Então, subiu e desceu. Então, aqui o que você tem? Você tem um período da fase A. Tá? Como eles têm todos a mesma frequência, eles também têm todos o mesmo período. Tá? E a frequência aqui, do ponto de vista, se a gente for falar do Brasil, é sempre 60 Hz para todos três. Tá? E aí o papo dos 360 graus é justamente referindo-se a um período. Tá? Se você inverter esse valor aqui, fizer 1 sobre 60, né, você vai achar aqui os 16, vou melhorar aqui, os 16,6 milissegundos. Tá? Esse período, então, ele equivale a quê? 360 graus. 360 graus. Tá? Então, uma forma de você analisar essas funções é do ponto de vista temporal, né? Quando você sai aqui de um ponto e chega no mesmo ponto aqui, você andou um período ou você andou 360 graus. É muito comum essa representação aqui em fase, né? em ângulo. Tá? E aí, se você for analisar, olha só, em ângulo, né? É muito comum essa representação em graus. Então, se você for analisar, se você sai deste ponto aqui e chega neste ponto aqui, você andou aqui 360 graus. Tá? E como que você divide 360 graus em partes iguais? Naturalmente, você divide de maneira que haja 120, 120 e 120. Portanto, 3 fases, mesmo período, mesma frequência, mesmos valores de amplitude e uma defasagem de 120 graus entre si. Então, se a gente for representar isso de forma gráfica, olha só que interessante. Eu posso aqui usar um vetorzinho que é chamado de fasor. Tá? Esse vetor ele é chamado de fasor. E ele representa tensões e correntes elétricas. Então, digamos que eu tenha aqui, olha, a fase A, uma referência a 0 grau. Tá? Aqui eu vou ter a fase B,
a menos 120 graus, esse ângulo aqui. E a fase C a mais 120 graus. Isso é o que a gente chama de sequência positiva, né? Ou ABC. Tá? Isso é totalmente generalista. Tá? Você pode usar uma ou você pode usar outra. Né? É arbitrário, na verdade. Né? E aqui você tem uma outra possibilidade, porque é a combinação de três números. Né? Você pode usar a fase A na referência e a B, então, a mais 120 e a C a menos 120 graus. Tá? A gente pode pensar sempre aqui na fase ABC, melhor, na sequência ABC, é chamada sequência positiva. Tá? Mas não vai mudar muita coisa se você analisar na sequência negativa. Bom, então vamos ao que interessa, que seria, por exemplo, a análise da equação. Então, digamos que eu tenha aqui, olha, a fase A, eu vou chamar, olha, um VA de T, ele vai ter valor máximo Vm, tá? E ele vai ter aqui, então, a minha função trigonométrica cosseno. A frequência deles é sempre a mesma, então ele vai ter uma frequência ômega, tá? A variável tempo mais uma fase. Tá? Então, vou colocar aqui uma fase inicialmente arbitrária, chamada de φ, que é um ângulo qualquer. Isso aqui é uma tensão elétrica. Então, se a gente está pensando naquela sequência A, B, C, então vai ser A, B, C, que é a sequência positiva. Tá? Vou colocar uma marcação aqui nela. Nesse caso, se vocês lembrarem ali de trás, vocês vão ver que então o B ele vai estar 120 graus atrasado do A. Então eu vou ter exatamente o mesmo Vm, que é o mesmo valor de amplitude, tá? Aí, pronto. Cosseno, tudo igual, dá a exata mesma frequência ômega, a variável tempo, né? Mas agora, olha só, eu vou ter o meu φ menos 120 graus e aqui volts. Por quê? Porque justamente esse cara está atrasado aqui, ó, de 120 graus. Olha só como é que ele ficou aqui, ó, para trás. Tá? E o C vai ser 120 graus para frente se eu estiver considerando a sequência ABC ou positiva. Tá? Então, vamos escrever aqui o C. Como é que ficaria aqui o C? VC de T igual mesmo Vm cosseno de ômega igual o mesmo para os três, variável tempo mais quem agora? A minha referência mais 120 graus. Tá? Essa referência, o valor de φ, depende eminentemente da carga. Tá? Depende eminentemente da carga. Ela é arbitrária porque ela depende da carga. Se você considerar, por exemplo, isso aqui é zero, digamos que você tem a informação que isso é zero. Então, isso aqui vai estar a menos 120, isso aqui vai estar a mais 120. Mas, falando de maneira geral, você tem que considerar aqui um valor arbitrário. Se for a sequência negativa, isso aqui vai ficar mais 120 e isso aqui vai ficar menos 120. Bom, então assim você trata os sistemas trifásicos. Tá? E a análise ela pode ser fase a fase, como vocês já estudaram. O que ocorre é que você precisa de entender essas defasagens aqui para, a partir de uma fase, obter os valores das outras fases. Tá? Se eu fizer isso aqui naquela notação fasorial, vocês vão se lembrar muito bem que isso aqui vai ficar o quê? VA ponto vai ser Vm com fase π-volts. VB ponto vai ficar Vm com qual fase aqui agora? Ó? φ menos 120 graus volts. E com VC ponto vai ficar Vm com fase
φ mais 120 graus. Vou melhorar esse 120 aqui. Volts. Tá? Então, você tem aí a notação temporal e a notação fasorial, que é a mais importante. Se vocês observarem, esse vetorzinho aqui, que é esse fasor, eles têm todos o mesmo tamanho, ó, justamente por conta desse mesmo valor aqui de módulo. Tá? Módulo. O que acontece para a corrente? Acontece exatamente a mesma coisa, com um valor específico para a corrente, tá? Com uma fase específica para a corrente. A frequência angular é exatamente a mesma da tensão. Tá? Bom, então essa é uma análise bem inicial, tá? Apesar de extremamente importante. Né? Bom, então vamos pensar um pouco aqui nos aspectos construtivos, tá? E partir para a parte de transformadores elétricos, então, enfim. Tá? Bom, então aqui eu coloquei, para a gente terminar essa análise inicial, duas situações importantes, que são justamente os fechamentos, né, ou as ligações dos sistemas trifásicos. Tá? Vocês vão ver aí, muito comumente, duas dessas ligações, principalmente. Tá? Uma que a gente chama de ligação em delta, que é essa daqui, ou a ligação em triângulo, e a outra é a ligação em Y ou em estrela, que são essas daqui. Então, se você coloca no circuito, é justamente o que você tem aqui, veja bem, não é um sistema de impedância, tá? Não é um sistema de carga, é um sistema de fonte. E se você coloca no circuito, justamente o que você tem são três fontes. Tá? Só que o que ocorre é que elas podem estar ligadas em um ponto comum físico, que é o que a gente chama de neutro, como nesse caso e nesse caso, ou elas não têm esse ponto físico em comum, de forma que você tenha o começo de um no final da outra. Tá? Então isso aqui a gente chama de ligação em delta, isso aqui a gente chama de ligação em Y. Tá? A diferença da parte de cima para a parte de baixo é a seguinte: aqui é o que eu tenho de máquina real, né, ou mais próxima da realidade. E aqui é uma máquina, né, uma fonte ideal. O que não tem nessa de baixo, que tem nessa de cima? Impedâncias internas. Né? Observa aí, ó, justamente o enrolamento que eu tanto comentava. Ele tem, por mais que seja um condutor de cobre e tal, ele tem uma resistência intrínseca a cada fonte, a cada fase, e tem uma indutância. Lembra a indutância aqui que leva a reatância indutiva a cada fase, a cada fonte, por conta justamente das espiras, né, dos enrolamentos. Tá? Dependendo da sua aplicação, isso aqui pode ser negligenciável, quer dizer, você pode desconsiderar. Aí o modelo se torna ideal. Tá? Bom, então, se a gente for pensar um pouco na realidade, a gente muito comumente vê essa foto aqui andando na rua, né? Algo muito parecido com isso. Então, o que você tem aqui? Você tem duas linhas, né, da rede elétrica. Então, isso aqui é o que eu chamo de linha de distribuição. Vou escrever aqui. Isso daqui, ó. Então, isso aqui é distribuição primária, tá? E isso daqui de baixo é o que eu chamo de distribuição secundária, tá? Então, esse camarada aqui, ó, ele é a 3 fios que a gente fala. Por quê? Porque justamente ele é ligado em delta. Se você for olhar aqui atrás, ó, o sistema em delta ele só tem 3 condutores, tá? E o Y? Não, o Y você tem um outro ponto físico aqui, ó, que você pode fazer uma conexão. O delta não, tá? Essa conexão aqui pode acontecer ou não, tá? Agora aqui embaixo, então, como você tem 4 fios, você tem aqui o sistema em Y, tá? A tensão nominal aqui entre as fases
ela varia de local para local. Tá? Aqui na Grande Vitória, geralmente a tensão nominal é ou 13,8 kV ou, em alguns casos, 11,4 kV, tá? Entre as fases, tá? Entre as fases. Esse valor aqui, naturalmente, ele é um valor RMS. Agora, no sistema de distribuição secundário, o que você tem aqui? Você tem aqui, geralmente, o padrão de 220 volts entre fases, né? E 127 volts de fase para o neutro, tá? Qual que é o ponto neutro aqui? Qual é o condutor neutro aqui? O condutor neutro aqui é o de cima, tá? Então, o condutor neutro é o de cima e os outros três são justamente as fases. Quem faz essa interface deste circuito para este circuito é o nosso objeto de estudo nos próximos minutos, que é justamente um transformador. É esse camarada aqui, ó, que tem aqui as buchas de entrada e as suas saídas no circuito aqui secundário. Ah, então, esse cara, a gente fala que ele é um transformador do tipo delta Y. Tá? Bom, então, outros elementos aqui vão aparecer mais à frente, como essas chaves fusíveis, né? Dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. Tá? Isso aqui são isoladores. Tá? Enfim, então a gente vai falar um pouco deste cara aqui nos próximos minutos. Tá? Isso aqui pode ser considerado uma subestação aérea, porque ela faz aqui a transformação da tensão de 13,8 para 220. Isso aqui é o que a gente chama de valor de linha, porque é o valor de tensão entre as fases. Né? Isso aqui é um valor de fase, porque é entre fase e neutro. Tá? Não tem a figura dessa tensão aqui de fase no sistema em delta ou em triângulo, apenas aqui em Y. Tá? Bom, então, vamos mais um pouco. Vamos só fazer aqui uma análise bem rápida desse papo do 127 e depois a gente parte para falar dos transformadores. Então, aqui o que eu havia comentado, olha, se você tem as três fases e o neutro, e aí, digamos que você faça uma medição aqui, né, com um multímetro ou um voltímetro, olha, de uma fase para o neutro, qualquer uma delas, da A ou da B ou da C, você vai achar 127 volts. Tá? Agora, se você fizer a medição de tensão, vou voltar aqui um pouquinho. Se você fizer a medição de tensão entre as fases, por exemplo, entre A e B, entre B e C, ou entre A e C, você vai achar qual o valor aqui? 220 volts. Tá? Bom, esse aí é o nosso resumo, a nossa recapitulação, e agora sim vamos falar um pouco da parte, principalmente de construção, tá? E uma breve ideia do funcionamento dos transformadores elétricos, né? A nossa primeira máquina elétrica aqui a ser analisada, certo? Bom, então a gente pode localizar aqui os transformadores elétricos, né? Os transformadores de potência no sistema elétrico de potência, né? Então, o sistema elétrico de potência ele engloba a geração da energia lá na hidrelétrica ou na usina geradora, né? A parte de transmissão, a parte de distribuição. Aí é preciso que isso seja pensado do ponto de vista de consumidores industriais, prediais e por aí vai, né? Toda a parte do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, que atua justamente no sistema elétrico de potência. Tá? Toda a regulamentação da agência reguladora, que é a ANEEL, tá? Que age sobre todo esse sistema aqui, desde a geração, as hidrelétricas, as termoelétricas,
as transmissões, né, as concessões, as empresas, as estatais, as privadas, a distribuição e assim por diante. Então, o transformador ele se encontra aqui em vários momentos desses grandes circuitos, que são vários circuitos, e basicamente o que ele faz é ele aumenta ou ele abaixa a tensão elétrica. Tá? É basicamente isso que o transformador faz. Então é muito comum, por exemplo, a geração ser no que a gente chama de média tensão, em torno de 10 kV, de maneira geral. Tá? E aí a transmissão é feita em alta tensão, centenas de kilovolts. Então você tem aqui um transformador que a gente chama que ele aumenta a tensão. Tá? Ele é um transformador chamado de elevador, tá? Na maioria dos casos. À medida que a tensão vai se aproximando, quer dizer, que o circuito vai se aproximando das cargas, né, a tensão ela vai diminuindo. Então a gente tem aqui subestações da distribuidora, que tem vários transformadores, geralmente eles são abaixadores, né? Eles voltam esse nível para média tensão, muitas vezes, ou uma tensão mais baixa com respeito à tensão de transmissão, até os níveis de distribuição primária e distribuição secundária, que eu falei no slide passado, né? Bom, então, dependendo da função, claro, ele pode ser elevador ou ele pode ser abaixador. Tá? Sempre que há uma subestação, ou na grande maioria das vezes, o principal dispositivo ali da subestação é um transformador. Claro que há dispositivos de proteção, dispositivos de manobra, de medição, muitas vezes, mas o dispositivo de transformação, que é o transformador, é o principal. Então, isso tudo naturalmente é normatizado, tá? Existe uma NBR para isso, que é a NBR 5356. Então, ela dispõe aqui sobre uma série de coisas a respeito de transformadores, e ela define aqui transformadores como sendo os dispositivos sem necessariamente partes em movimento, por meio de indução eletromagnética, transferem a energia de um ou mais circuitos, que ele chama de primário, para outro ou outros circuitos, que ele chama de secundário ou terciário, mantendo-se a frequência, mas geralmente com tensões e correntes diferentes. Tá? Então, essa é justamente a ideia. Uma consequência da variação da tensão é justamente a variação da corrente, como a gente vai ver. Bom, então aqui são exemplos, tá? Isso aqui são subestações. Essa é uma subestação de consumidor, que a gente chama. Tá? Isso aqui é uma subestação abrigada. Então tem aqui cubículos, tá? Cada baia dessa daqui que a gente chama de cubículo. Esse daqui é um cubículo de medição. Esse aqui é um cubículo de proteção. E esse aqui, por fim, é um cubículo de transformação, tá? É onde fica o nosso transformador. Então, o fluxo de potência é desta parte aqui para cá. A carga ela vai entrar neste circuito que sai daqui. Então, esse cara é um cara abaixador. Ele traz justamente da alimentação lá do ramal de entrada, da distribuição primária, de 13,8 kV, por exemplo, para 220 volts aqui na sua saída, indo para a carga. Tá? Isso depende da carga instalada. Geralmente, essa subestação aqui ela ocorre em indústrias, né, ou edificações maiores. Tá? E essa daqui é uma outra subestação, mas de propósito diferente, uma subestação da concessionária. Tá? Então aqui tem vários dispositivos, vários equipamentos. Os transformadores são esses daqui, observa que eles estão separados aqui, existem vários, e eles vão justamente alimentar estes circuitos que geram os ramais de entrada. Tá? São os circuitos que vão estar disponíveis aí para a sociedade de maneira geral. Tá? Bom, mas do ponto de vista de construção e de funcionamento, esses transformadores eles são muito parecidos, são iguais, na verdade. Né? Então,
Você pode ter aqui diferenças com respeito à potência, com respeito às tensões de entrada, né, e de saída, mas o funcionamento dele, do ponto de vista de engenharia, é muito parecido. Então, se a gente coloca eles aqui lado a lado de novo, veja só, a gente tem aqui o que a gente chama de transformador de potência, tá? Por quê? Porque o objetivo dele é justamente fornecer potência a alguma carga ao longo do sistema elétrico de potência. Tá? Essa diferenciação ocorre porque há dispositivos de medição de energia que também são transformadores. Um é o transformador de corrente, que é o TC, e o outro é o transformador de potencial, que é o TP. Tá? Eles também funcionam de forma muito parecida que esses transformadores aqui, mas o objetivo deles é diferente. Tá? Então, esses caras aqui são o nosso objeto de estudo. Tá? Então, esse é um transformador de concessionária, né? Observa que ele pode ser muito grande, olha o operador aqui próximo. Né? Esse daqui, ele, pelo tamanho dele, aqui, ele tem vários e vários mega VA, que é a unidade de potência, que é justamente aquela potência aparente que a gente estudou. Tá? Essa é a potência nominal. E esse daqui é um transformador de consumidor, né, na subestação abrigada, que ele pode ter ali, por exemplo, alguns poucos kVAs. Tá? Bom, aqui obviamente há diferenças na construção. Tá? Eu vou comentar sobre as partes do transformador, mas o funcionamento, como eu já havia comentado, é muito parecido. Né? O que a gente já vê de diferença aqui muito claramente é o seguinte. Bom, olha, você observa aqui que os conectores, né, eles já são bem diferentes. Né? Os conectores aqui, por exemplo, de entrada. Tá? Isso aqui é um isolador, né? É a isolação do próprio conector aqui de entrada para a massa, né? Ou para a carcaça do equipamento. Tá? Então aqui, né, veja bem, a tensão aqui de entrada provavelmente é muito maior, então requer aqui uma isolação maior. Né? Aqui eu tenho um isolador menor, né, pequeno. Bom, a outra grande diferença que a gente vê aqui é a parte de refrigeração. Né? Esses transformadores, a gente vai ver, eles são refrigerados a óleo, tanto esse como esse. Né? Eles não são transformadores a seco, como eu vou mostrar. Só que esse transformador é tão grande que ele chega a ter um reservatório aqui para a expansão desse óleo em uma situação de aquecimento. Tá? Afinal de contas, aqui dentro eu tenho muito condutor. Né? Então, por efeito Joule, isso aqui tudo se aquece. Então, se não tiver aqui uma análise térmica muito bem feita, justamente o que ocorre é a explosão do transformador. Tá? Então, aqui há um óleo, tá? É um óleo refrigerante. Hoje em dia é utilizado um óleo orgânico. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas então aqui eu tenho uma parte de radiadores, né, justamente para que esse óleo ele perca a temperatura, tá? E aqui também eu tenho umas aletas que também são radiadores aqui, nas quais o óleo passa aqui dentro por convecção. Tá? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Bom, então vamos lá ver um pouco do funcionamento agora desses dispositivos, né? O que eles são, como que eles funcionam do ponto de vista teórico, né? Qual é a engenharia aqui por trás. Bom, então a gente tem aqui um esquema, tá? Que eu represento os enrolamentos. Então eu tenho dois enrolamentos, tá? Eu tenho um enrolamento aqui que eu chamo de entrada e um enrolamento que eu chamo de saída. Então, o transformador então ele tem espiras, então ele deve ter características de resistência e indutância no seu circuito. Está correta essa análise. E aqui eu tenho a representação do que eu chamo de núcleo, tá? É onde esse fluxo magnético aqui, φm, está passando. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver onde que esse núcleo e onde que essas espiras estão. Tá? Bom, então, basicamente, como o slide aqui fala,
o transformador ele tem um núcleo ferromagnético, tá? Ou seja, um núcleo formado por um material ferromagnético. O material ferromagnético é um material que pode, digamos, melhorar os valores de campo magnético, tá? Por exemplo, ferro, por exemplo, níquel. Tá? E eles têm 2 ou mais enrolamentos, nesse caso aqui 2, primário e secundário. Tá? E normalmente o número de espiras aqui do primário é diferente do número de espiras do secundário. Bom, então digamos que eu tenho aqui uma fonte ligada ao primário, tá? E uma carga ligada ao secundário. O que define o que é primário e o que é secundário é justamente essa ideia de fonte ou de carga. Tá? Uma vez que o transformador pode ser elevador ou abaixador. Né? Então, aqui a gente pode ver como sendo aquela entrada, naquele ramal lá de 13,8 kV. Tá? E aqui como se fosse a minha saída de 220 volts para alimentar uma carga. Né? Pode ser um motor, pode ser iluminação, pode ser tomada, né? E assim por diante. Bom, o que ocorre naturalmente é que esses transformadores que a gente está olhando aqui, estudando, eles são trifásicos, tá? Por isso os 3 conectores. Né? Agora, esse esquema ele é um esquema monofásico. Tá? Você pode juntar isso daqui em estrela ou em triângulo, como a gente já viu. Aí você teria um trifásico de acordo com a sua conexão. Tá? Bom, vamos ver então como que de um lado eu tenho uma tensão e do outro eu tenho outra tensão. Como é que pode isso acontecer? Tá? Pois muito bem. Então, se a gente passar aqui para o próximo slide, a gente vai fazer alguma análise a respeito das equações. Primeira coisa é a análise de um transformador ideal, que é o que a gente vai tomar por enquanto. Tá? Eu comentei no slide passado que aqui haveria o aparecimento de indutâncias e de resistências. Isso está correto. Tá? Mas se a gente faz uma análise ideal, inicialmente esses elementos eles desaparecem. A gente negligencia eles. Né? A gente pensa que a diferença que eles fazem é pouca e aí a gente não vai levar isso em conta nesse momento. Ainda assim, a gente tem que falar que esse núcleo ferromagnético ele tem uma propriedade aqui magnética chamada de relutância, que é 0. Tá? A relutância está ligada à dificuldade do campo magnético ou do fluxo magnético passar aqui no material. Digamos que seja então uma relutância 0, né? Ou o que a gente chama de permeabilidade magnética. Né? O campo pode se permear aqui de maneira muito boa. Né? E aí também, né, como eu acabei de dizer, aqui ó, a resistência dos condutores e a indutância 0. Então, o que a gente pode falar? Olha, o fluxo magnético que passa aqui no N1, que é o enrolamento primário, é o mesmo que passa aqui. Isso é uma outra presunção do transformador ideal. Tá? E aqui a gente não vai considerar que haja perda por magnetização. O que é isso? É uma perda para que esse campo aqui aconteça, esses campos magnéticos aconteçam. Tá? Então, a gente vai chamar aqui de corrente de magnetização igual a 0. Tá? Isso faz com que essa tensão aqui seja a mesma daqui e essa tensão aqui seja a mesma daqui. Tá? Em um transformador real, uma análise real, isso não acontece. Você pode, eventualmente, ter uma análise ideal para um transformador do seu dia a dia, tá? Mas depende muito qual é o critério, a acurácia dos seus cálculos. Tá? Bom, então, dadas essas situações, o que vai acontecer? Existe aqui uma teoria eletromagnética para o funcionamento desse dispositivo. Ela se baseia, por exemplo, na lei de Faraday, que faz o seguinte, relaciona uma tensão induzida justamente com um fluxo magnético. Então,
a variação ao longo do tempo deste fluxo vezes o número de espiras provoca uma tensão induzida. Isso é o que essa equação aqui diz. Tá? Bom, se você faz isso para o primário e para o secundário, leva em conta que o fluxo é o mesmo dos dois lados, você vai ter esta relação aqui, ó, que é extremamente importante. N1 sobre N2 igual a V1 sobre V2. Então, a quantidade de espiras de cada lado é proporcional à tensão. Se eu tenho mais tensão, mais espiras. Menos tensão, menos espiras. Tá? Bom, pois muito bem. Então, é assim que eu faço a transformação de tensão, colocando mais voltas de um lado e menos voltas de outro. Observa uma coisa aqui importantíssima, que se o meu sistema não trabalhar com tensão alternada, isso aqui não acontece, porque essa variação de fluxo aqui, olha, ela vai ser zero. Tá? O que faz essa variação de fluxo ser diferente de zero é o fato da corrente ser alternada. Então, o transformador, nesse caso aqui, só vai funcionar para circuito de corrente alternada. Pois muito bem. E aí, a gente vai falar o seguinte, olha, essa relação V1 sobre V2, ela é chamada de relação de transformação do transformador. Tá? Pode ser representado por uma letra alfa, por exemplo. Quando esse transformador é abaixador, considerando aqui V1 sobre V2, esse alfa é maior do que 1. Tá? Por quê? Porque a tensão no primário é maior do que no secundário, então ele abaixa. Né? Agora, quando esse alfa é menor do que 1, a gente fala que ele é elevador, porque a tensão no primário é menor do que no secundário, ou seja, ele eleva a tensão lá no secundário. Pois muito bem. Agora a gente pode fazer uma relação das correntes. Se você tem que E1 sobre E2, nesse caso, né, o mesmo que igual a alfa, levando-se em conta que a potência é dada por V vezes I, e aqui é um dispositivo só, então ele tem uma potência nominal, P de um lado vai ser igual a P de outro. Ou seja, você tem uma tensão e uma corrente, V1 e 1, tensão e corrente, V2 e 2. Quando você iguala, você vai ver que a relação das correntes, então, é contrária à relação das tensões. Onde a tensão é alta, a corrente é baixa. Onde a tensão é baixa, a corrente é alta. Então, esse alfa aqui ele também pode ser dado, além de V1 sobre V2, como I2 sobre I1. Isso é importantíssimo. Tá? Então, se a gente for voltar rapidamente lá na nossa construção, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, veja como esse lado aqui é a entrada, é o lado de alta, tem condutores de bitola razoavelmente pequena. Por quê? Tensão alta, corrente baixa. Agora, olha o lado de saída, tensão baixa e corrente alta. São vários condutores justamente para dividir essa corrente que é alta. Tá? A gente vai observar isso também nos enrolamentos de alta e de baixa, né? Ou primário e secundário, de acordo com a aplicação. Pois muito bem. Então, por fim, para a gente fazer a análise da polaridade, por que eu preciso fazer a análise da polaridade? Porque como isso trabalha em corrente alternada, eu posso ter aqui a seguinte situação. Quando eu tenho a entrada em fase com a saída, tá? O que é em fase? Elas têm a mesma fase, né? Ele não desloca a onda horizontalmente. Geralmente eu tenho essa notação aqui, ó, dos pontos, para denotar essa polaridade.
Agora, quando estão fora de fase, observa como eu tenho aqui fora de fase. Ó, olha o formato. Ó. Eu tenho essa polaridade aqui. Tá? E essa representação aqui é de um transformador ideal em um circuito. Bom, então, agora a gente consegue olhar com um pouco mais de calma para alguns aspectos de construção, uma vez que a gente já sabe basicamente como que esses transformadores funcionam. Tá? Então, vamos lá. Bom, de novo aqui aparece, né, aquele gráfico do CEP, do Sistema Elétrico de Potência, de maneira análoga, tá? Mas veja só como eu tenho aqui a ideia de um gerador, né? Depois de um transformador, aqui veja só as duas bobinas, tá? Olha como aqui eu tenho muito mais espiras, por quê? Porque eu estou aumentando a tensão, tá? Aqui vem então a transmissão, aí vem um transformador que abaixa a tensão, olha o detalhe aqui de novo, isso é só uma ilustração, tá? E aí, por fim, a gente aqui recebendo a nossa energia, tá? Então, vamos a aspectos mais técnicos, né? Então, se a gente toma aqui transformadores de mais baixa tensão, por exemplo, inclusive os monofásicos, tá? A gente pode ver eles dessa forma aqui, olha só. Isso é um gráfico, tá? Uma simulação. Logo eu vou mostrar um real. Então, olha só. Veja como eu tenho os conectores de um lado, os conectores do outro lado e o enrolamento com uma bitola muito mais grossa e o enrolamento com uma bitola muito mais fina. Fica um enrolamento dentro do outro por uma questão de espaço, muitas vezes. Tá? Existe aqui naturalmente uma separação entre essas bobinas, né? Um isolante. E aqui o que a gente já pode ver? Olha, se essa bitola é grossa, significa que a corrente é alta. Se a corrente é alta, esse lado é o lado de baixa tensão. Se essa bitola é fina, significa que a corrente é baixa, então é o lado de alta tensão ou de tensão mais alta. Tá? E o núcleo é justamente isso aqui. Ó. Pessoal, isso aqui desce aqui no meio. Tá? Então, geralmente eu tenho essa configuração aqui. Ó. É alguma coisa assim. Ó. Tá? Então, isso aqui desce, ó. Passa aqui tudo. Ó. Fica lá no meio das duas bobinas e ainda aqui. Isso é para aumentar a eficiência magnética aqui, digamos, do processo. Tá? O fluxo magnético aqui andar no meu transformador. Então aqui, olha, um mais real, né? Então você tem aqui, como ele é real, né? Então eu não consigo ver aqui muito bem as bobinas, ó. Mas eu vou ter aqui, por exemplo, um transformador aqui, ó, de 440 para 110, tá? Então você tem dois conectores aqui de alta, conectores de baixa, as bobinas aqui dentro, tá? Esse condutor é feito de cobre. Esse cobre, como vocês vão ver, ele tem um esmalte, tá? Por conta de isolação. Aqui dentro, geralmente, eu tenho um papel de isolador, tá? Nesse caso, desses transformadores menores. E aqui é o núcleo, pessoal. Esse núcleo, eu chamo muita atenção de vocês, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto. Esse núcleo ele não é inteiriço, tá? Ele não é maciço, né? Ele é feito de chapas. Olha aqui, ó, como é que ele é todo cortado, olha, de chapas. Tá? Isso é uma construção extremamente clássica de um transformador para evitar perda. Tá? Existem aqui correntes parasitas, né, ou correntes de Foucault, que elas seriam muito maiores se essa peça fosse maciça. Tá? E essa corrente causa perda, né, por uma série de razões. E aí você consegue, com essa ideia aqui, com essa estrutura, diminuir muito essas perdas, essas correntes, mas ter aqui um material ferromagnético. Geralmente isso aqui é feito de aço, tá? Que é uma concentração específica aí de ferro, oxigênio, etc. Né? Bom, agora, se a gente fala de transformadores de média ou de alta tensão, tá? A gente já fala assim, de princípio muito parecido ou o mesmo,
mas de uma construção um pouco mais robusta, né? Geralmente, a parte ativa, tá? Eu chamo de parte ativa do trafo é o núcleo e os enrolamentos. E geralmente são imersos em líquido isolante, geralmente. Tá? Então, vamos começar a olhar aqui eles. Opa, errei aqui. Vamos começar a olhar aqui, olha só, aquele parecido que a gente viu na figura. Né? Então, eu tenho, olha, basicamente aqui, o que a gente chama de bucha de alta tensão, tá? Bucha de baixa tensão. Isso aqui é um tanque principal, onde fica a parte ativa, fica aqui dentro. Ó, os enrolamentos, esse aqui é trifásico. E o núcleo, olha só como é que o núcleo está aqui, ó, dentro dos enrolamentos. Tá? Esses são os radiadores, daqui a pouco eu vou mostrar com mais calma o funcionamento deles. Tá? E aqui eu tenho o tanque de expansão, justamente para o óleo que fica aqui dentro se expandir em um caso de aquecimento. Tá? Então essa é a estrutura geral aqui de um transformador trifásico. Então, olha só aqui a ideia do radiador. Né? Você tem aqui muitas vezes, por convecção, o fluido mais quente subindo, passando aqui no meio, aqui há várias aletas, então ele perde calor para o ambiente e volta aqui por baixo. Tá? Essa convecção geralmente é natural. É muito comum em máquinas de grande potência alguns coolers aqui junto aos radiadores. Tá? E aí você consegue uma regulação de temperatura interessante aqui para a máquina. Né? É claro que é preciso que haja instrumentação nessa máquina para que eu observe essa temperatura. Né? Afinal de contas, eu posso perder aqui o controle de uma grande máquina. Né? Bom, então, e aí em transformadores menores, mas ainda trifásicos, tá? Por exemplo, esse pode estar na casa de algumas centenas de kVAs, tá? E o anterior, algumas dezenas de MVAs. Tá? Então aqui eu tenho aquele outro tipo de aleta, tá? Onde o fluido passa também por convecção, só que você tem aqui uma estrutura um pouco menor. Né? Bom, então a gente pode aqui mostrar eles, olha, de forma então real. Tá? Então esses são transformadores da marca Itaipu mesmo, tá? A parte de radiação, as buchas, enfim, tem aqui alguma instrumentação, medidores de nível, medidores de temperatura e etc. Hoje em dia esse óleo ele é um óleo orgânico, tá? Ainda são fabricados transformadores a óleo. Hoje em dia se fabrica um óleo orgânico. Antigamente se fabricava um óleo muito tóxico, mas ele era eficiente do ponto de vista de isolação aqui e de refrigeração, que era um óleo chamado Ascarel, tá? Mas é um óleo extremamente tóxico, cancerígeno, e no começo da década de 80 ele foi abolido, tá? Mas ainda há transformadores a Ascarel nas cidades. Tá? Inclusive é um perigo enorme, porque eles estão ficando velhos, muitas vezes em subestações aéreas, né? Há situações ainda desse tipo, então inclusive é um certo perigo. Né? Esse óleo orgânico atual ele não é tóxico como o anterior. Tá? E existem outros transformadores que têm a parte térmica e de isolação a seco. Tá? Eu vou comentar sobre eles daqui a pouco. Então, se a gente vai, por exemplo, até a norma, né, a NBR, a gente tem vários esquemas. Aqui dos transformadores. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem algumas partes principais, olha, as buchas aqui de alta. Tá? Aqui os terminais de baixa tensão, geralmente eles têm esse nome aqui. Tá? Você tem aqui geralmente as rodas, né, para fazer o translado. Você tem aqui uma válvula para fazer a drenagem do óleo. Tá?
um marcador de nível do óleo. Você tem aqui, eventualmente, a previsão para um termômetro, para justamente avaliar a temperatura, algum dispositivo de alívio de pressão, tá? A parte de aterramento, isso é importantíssimo, tá? Embaixo de cada subestação dessa é feito um projeto de aterramento, é feita aqui uma malha de aterramento, tá? Existe um projeto para essa malha de aterramento. Por exemplo, é daí que vem o condutor terra, tá? Dependendo do tipo de aterramento, esse condutor terra ele fica ligado ao condutor neutro, tá? E é claro que esse sistema todo precisa de aterramento por uma questão de segurança, né? Aqui vem os radiadores, né? Esse é o corte aqui que você vê meio que de trás, né, do transformador, tá? Aqui os radiadores. E aqui vem uma parte extremamente importante que eu vou comentar mais adiante, que é a placa de identificação, que tem todos os dados nominais do transformador, tá? A potência, as tensões, a impedância do transformador, que eu vou comentar, a frequência de operação, os TEPs, que são muito importantes, eu vou comentar daqui a pouco o que são TEPs, tá? E por aí vai. Bom, vamos mais um pouco aqui então. Então, o núcleo, né, como eu já havia comentado, só para a gente ler o slide aqui um pouco, né? Então ele é feito de material ferromagnético, tá? Ele tem aqui boas características de magnetização, ou seja, o fluxo magnético passa por ali para conseguir induzir aquelas tensões, tá? E aí vem aquele papo da gente fazer o empilhamento daquelas chapas do núcleo para que a gente diminua o problema das correntes parasitas ou correntes de Foucault, tá? Então aqui eu vou mostrar justamente esse núcleo. Nesse caso aqui é um pequenininho, um monofásico, mas mesmo nele já é feita essa situação. Ó. Observa aqui, ó, como eu tenho a parte que fica ali dentro dos enrolamentos, ó, e as duas partes de fora aqui, uma peça só. Ó, uma peça só. Tá? Então você tem aqui a ideia dessa parte cinza aqui, ó, do dispositivo. Tá? Bom, os enrolamentos, né, eles são feitos de cobre, tá? Geralmente eles são esmaltados, né? Você tem isolação aqui com esmalte e eventualmente papel. Eles têm seção aqui ou retangular ou circular, né? E aqui você tem as 3 fases, tá? Aqui a construção e a bobina de alta e de baixa, geralmente elas são concêntricas, né? Como eu já comentei. Então, voltando aqui, olha, para a norma, vendo aquela ideia do transformador de cima agora, né, você tem aqui a marcação dos terminais externos, né, de alta tensão, tá? As buchas aqui de baixa tensão, que a gente estava vendo assim de frente, né, agora a gente está vendo de cima. Tem aqui algum sistema de suspensão, né, porque eu preciso muitas vezes aqui de um sistema de guindaste para poder colocar isso no lugar, claro, né? Então aqui é o comprimento dele, aqui é a largura dele, e aqui no slide anterior, né, que eu deixei passar, da norma é a altura do trafo. Tá? Isso varia muito com a potência do transformador. E aqui, sim, os transformadores a seco, tá? Então observa, o transformador é isso aqui, tá? Eu não estou pegando aqui só a parte interna, o trafo é esse, então eu tenho aqui o transformador que ele não está num sistema de óleo, tá? Ele tem aqui uma resina para fazer a isolação das bobinas, tá? E ele é refrigerado aqui a ar, né? Requer, claro, alguma ventilação, mas ele é, de alguma forma, mais seguro com respeito a essas questões de vazamento e etc. Né? Então, esse é o transformador a seco. Né? Esse daqui é um transformador de distribuição, muito parecido com aquele de cima do poste. Tá? Esse daqui é
a sua visão da norma, assim como a gente já viu anteriormente, tá? Com os mesmos dispositivos aí sobre os quais a gente já comentou. E aí eu tenho aqui um slide que vai explodir o transformador, né? Tem um esquema, ele é um pouco carregado, mas é interessante da gente olhar. Ele explode o transformador, quer dizer, ele mostra aqui tudo o que acontece aqui dentro dele. E aí você observa, desde cima até embaixo, olha, buchas de alta tensão, tá? É o 1.1, né? Aqui em cima. O terminalzinho aqui onde você vai fazer a ligação, tá? A conexão. Aí vem aqui a tampa, né? Que é a parte daqui que vai fazer o selo do transformador. E tem uma série de outros dispositivos sobre os quais a gente já comentou, né? O núcleo, as bobinas, observa as bobinas concêntricas aqui, ó, a bobina de baixa aqui dentro, olha, a bobina de alta geralmente aqui fora, tá? Então, várias situações, tanque, olhar de suspensão, radiador e uma série de outras coisas. O que eu quero chamar a atenção aqui nesse momento é a respeito da placa de identificação, né, que vai ficar aqui na chapa aqui, né, do transformador, na massa dele. E eu quero chamar a atenção aqui também de uma outra coisa, do comutador, tá? Que é o número 5, que é um comutador. Aqui nesse caso é o que a gente chama de comutador linear, ele vai aparecer daqui a pouco. O que esse comutador faz? Esse comutador... Opa! Espera aí, vamos voltar aqui. Esse comutador, o que ele vai fazer é justamente fazer um ajuste de TAP do transformador. O transformador ele tem algumas ligações, tá? Ele não tem uma ligação apenas. Tá? Eu me refiro não só ao fechamento em ΔY, eu me refiro a algumas possibilidades de tensão nominal intermediária. Por exemplo, eu posso ligar ele em 13.8, mas eu posso ligar ele em 12.6, ou eu posso ligar ele, por exemplo, em 12.8. Então são tensões próximas. Tá? Eu posso ligar, por exemplo, lá o secundário em 220, mas posso ligar em 380, posso ligar em 440. Então são tensões próximas, tá? Que geralmente vão fazer algum ajuste de tensão por conta de eventuais quedas de tensão, e quem faz isso é o comutador. Tá? Então, os comutadores são estruturas parecidas com essas daqui. Tá? Então, eu tenho aqui os comutadores lineares, como eu havia comentado. Tá? Você faz um movimento aqui lateral. Ou os comutadores rotativos. Tá? E de acordo com a especificação do transformador, você também pode usar esse tipo de comutador aqui. Aí, como eu já tinha mostrado aqui, aparecem aqui as buchas, né, com os seus, a parte de isolação aqui, observa de acordo com as tensões nominais. Isso aqui é feito de porcelana, tá, que é um material isolante, a maioria dos isoladores. E a gente tem o conector, né? O conector em si, que vai fazer justamente a interface entre o condutor e o transformador. Tá? Então, você tem aqui vários tipos de conexão, tá? Que são metálicos, naturalmente, para fazer essa conexão. Aí, a parte dos isoladores, né, que são as buchas propriamente ditas, tem geralmente este formato aqui, de acordo com as especificações nominais. Bom, e aí a questão da placa de identificação, que geralmente vem todas essas informações aqui e que é de extrema importância. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre rapidamente sobre esses tópicos, né? Bom, então geralmente numa placa de identificação aparece naturalmente o fabricante, o número de série, né, do
dispositivo, do equipamento. Isso aqui é de extrema importância, a potência em kVA. Tá? Então eu posso ter aqui, por exemplo, 300 kVA, posso ter aqui, por exemplo, 500 kVA, eu posso ter aqui 20 MVA e por aí vai, né? Então, para a gente ter uma ideia, olha, tem cidades que funcionam com 3 ou 4 ou 2 até transformadores de 20 MVA, tá? De acordo com a estrutura elétrica da cidade, né, na parte de infraestrutura, se isso daqui cair, né, pode ser que a cidade fique sem energia, tá? Por exemplo, o Campus Vitória do Instituto, ele tem, por exemplo, vários transformadores nesta faixa aqui, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Aqui também aparece a norma utilizada. A norma geralmente é a 5356, mas ela tem várias diferenciações a respeito do transformador a seco, transformador a óleo, etc. Tá? A impedância, que geralmente vem um valor em PU, que é por unidade ou percentual, está relacionada com aquelas resistências e indutâncias dos enrolamentos, sobre as quais a gente não falou ainda. Tá? O tipo de líquido isolante, isso é importante. As tensões, né? Então isso aqui é extremamente importante. Tensão no primário, tensão no secundário. Os diagramas de ligação, tá? O volume de líquido, a polaridade, a massa total para fazer um projeto civil da subestação. Tá? Então, tem todas essas informações aqui. Então, eu não vou demorar muito mais, porque a aula já está ficando um pouco extensa. Tá? Depois eu vou trazer mais exemplos de placa de identificação. Esse daqui é um deles. Tá? Então a gente pode observar aqui algumas das coisas que a gente comentou, inclusive mais, né? A gente ali resumiu um pouco. Então, naturalmente aqui aparece uma marca, tá? A potência do trafo aqui em kVA, potência aparente, tá? Aparentemente aqui são 15 kVA. Ele é trifásico, tá? São 3 fases. Aqui então tem uma série de informações. Olha, a impedância dele é dada aqui, me parece 3.1 isso daqui, a 75 graus Celsius, uma vez que a temperatura muda a resistividade do condutor, que vai mudar a resistência, né, que aí vai mudar a impedância. A frequência de operação, 60 Hz. Tá? As tensões aqui, de alta, né, são 13.8 aparentemente, tá? E de baixa 220 ou 127, e mais uma série de outras informações. A gente tem aqui embaixo nesse quadro alguns valores que se referem justamente àqueles steps que eu havia comentado. Então observa, olha, 13.8, 13.2, 12.6, 12.0. Tá? E aí a ligação aqui está um pouco ruim de ver, né? Na próxima aula eu trago uma placa um pouquinho melhor. A ligação para se obter cada uma dessas tensões aqui de acordo com os comutadores. Tá? Então são os valores de alta e aqui os valores de baixa, né? Aqui 220, 127. 220 entre fases, 127 de fase para neutro, né? Uma vez que você tem aqui um trafo ΔY, ou seja, no Y você consegue o 127 ou fase neutro. Tá? E aqui tem uma informação de massa, né? Então o peso total aqui, olha, transformador pequeno, né? De 230 e poucos quilos aparentemente, tá? Os volumes aqui de óleo e etc. Tá? Então, essas são algumas das informações das placas dos trafos. Tá? Bom, pessoal, então falamos aqui, né, bastante sobre transformadores. Ainda tem bastante informação para a gente passar, mas por enquanto vamos parando por aqui. Tá? Eu peço que vocês deem uma olhada com calma nessas aulas.
De alguma forma elas são um pouco rápidas, porque elas são uma revisão e um apanhado meio que generalista desses tópicos, tá? E que vocês façam, por favor, os exercícios que eu coloquei lá no Ava para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, por favor, vocês entrem em contato. E aí nós vamos para os próximos assuntos, para as próximas etapas aí nas próximas aulas, tá certo? Então eu vejo vocês logo logo. Falou, tchau, tchau.